19 horas. Esta realidade vive-se em muitos hospitais do norte do país. Há muitas regiões pressionadas com o aumento do número de infectados. Guimarães não é exceção e por isso é nosso convidado esta noite Henrique Capelas, presidente do Conselho de Administração do Hospital de Guimarães, do Hospital Senhora de Oliveira, a quem agradeço a disponibilidade para estar connosco. Sr. Presidente, já afastou o cenário de ruptura, mas ainda assim diz que a situação no Hospital de Guimarães é muito preocupante. Muito boa noite, Ana Rita, e naturalmente todos os telespectadores. E antes de mais, muito obrigado por me terem, permitido vir aqui partilhar também as nossas preocupações. Mas indiretamente à sua questão, é evidente que a situação, naturalmente, no hospital, como na maioria dos hospitais do Norte, e foi dito nessa vossa peça, é grave, sendo que, a nossa perspectiva, o nosso lema tem sido, no fundo, de serenidade, com muita calma, com muita serenidade, porque nós só de cabeça fria é que conseguimos ter eficácia para vencer esta vaga de pandemia. Estamos efetivamente muito preocupados, naturalmente, mas, sem entrar naquelas situações Claro que a situação é grave, aliás, o melhor exemplo, se calhar, que lhe poderia dar disso, nós no pior dia desta segunda vaga da pandemia, só para lhe dizer que tivemos tantos internados como tivemos durante todo o período da primeira vaga. Num só dia? Num só dia, portanto, ultrapassámos as 200. Portanto, efetivamente, é uma situação que naturalmente que é grave. Nós tentamos sempre e até à última hora manter a atividade, digamos, normal, que é o core do hospital, porque nós não nos podemos esquecer que os hospitais existem para tratar todos os doentes, não é? E já lá vamos aos não-Covid também. Pronto, tentamos, sendo que, isto ainda voltando à gravidade da situação, claro que ultimamente, na semana passada, tivemos que acionar, digamos, o nível 4, digamos, do plano de contingência, no sentido de podermos realocar recursos, quer espaços, quer recursos humanos, para o tratamento, digamos, dos doentes Covid. Portanto, essa capacidade não é elástica e acho que as pessoas percebem isso. Muito se discute a questão dos números das camas e da disponibilidade. Não sendo essa disponibilidade ilimitada, estão confortáveis? Como é que fazem essa gestão? Através da transferência, através do aumento da capacidade, como falou também, há capacidade para aumentar mais ou, nesse aspecto também, aí é que podem estar a chegar a um limite? Naturalmente, eu gostava de utilizar a palavra que referiu, confortáveis, não estamos, naturalmente. Como digo, estamos, serenos, estamos calmos, estamos com o sangue frio que temos que ter, mas diariamente nós estamos a fazer uma gestão muito, aproximada da situação, porque nós diariamente temos altas, temos transferências que estamos a realizar entre os hospitais, normalmente é do nosso hospital para outros, porque a Guimarães, como é sabido, é um dos piores, dos hospitais que teve e continua a ter, digamos, está no foco do furacão. Não somos só nós, mas somos dos 2, 3 hospitais que efetivamente estamos numa situação bastante grave e, portanto, mas eu queria aqui destacar que temos, efetivamente, e a ARS Norte tem sido imparável nesta ajuda e neste apoio diário, porque nós temos uma gestão muito diariamente em contato com a ARS, no sentido de alocar doentes que temos que transferir diariamente, doentes Covid e doentes não Covid, para podermos digamos, condicionar outros doentes Covid no nosso hospital e, portanto, temos feito esta gestão. Nesta fase, eu diria que nós, como digo, na semana passada acionámos o nosso nível máximo do plano de contingência, esperávamos que fosse, digamos, uma evolução desta situação em exponencial. Felizmente, eu acho que ainda não é tempo para respirarmos de alívio, mas felizmente que esta curva, digamos, não foi tão exponencial como se esperava e, portanto, neste momento estamos a manter a curva, digamos, está-se a manter os internamentos, mais 2, menos 5, mais 4 diariamente, mas temos conseguido com alguma estabilidade. A nível de cuidados intensivos já ultrapassamos as 200, digamos, nos internamentos, aqui quando acionamos o nosso, como referi, o nosso... E a capacidade máxima é de quanto? Naturalmente...
Ela acaba por ser sempre elástica, porque nós, ao transferir doentes, naturalmente que temos vagas para depois acondicionar outros doentes. Isto o Hospital de Guimarães, o Hospital de 400... Na enfermaria será mais fácil, Sr. Presidente, mas nos cuidados intensivos não será assim? Não, mas também lhe queria dizer o seguinte, que é uma dos problemas dos hospitais, não é só do nosso, é que neste momento nós temos hospitais que podem ter 400, 500 camas, mas no fundo só podemos tratar metade dos doentes, porque quando estamos a tratar doentes de Covid, naturalmente exigem-se regras de distância, de separação, e portanto sempre, andamos nesta ordem dos Covid, dos 200, nesta fase, neste momento, há uma semana atrás, não tenho aqui, mas digamos que há uma semana a esta parte, temos andado, digamos, a baixar dos 200, 170, 180, tem andado nessa fase. A nível dos doentes de cuidados intensivos, eu ouvi na vossa peça que têm subido e hoje subiram, felizmente isso não se passou em Guimarães, nós estamos há 3, 4 dias com o mesmo nível de doentes em cuidados intensivos, andamos na ordem dos 12, 13, 14. E qual é o número de camas total que têm disponíveis? Digamos que neste momento nós temos, em termos de capacidade ocupada dos cuidados intensivos, anda na ordem dos 75%, 80% de capacidade. Portanto, temos aqui ainda, digamos, alguma margem para acondicionar. Enfim, esperemos que isto não ultrapasse aqueles números que nós estamos sempre na expectativa, infelizmente, que possam acontecer, mas nesta fase, digamos, não digo confortáveis, mas estamos serenos e preparados, digamos, para enfrentar, a não ser que, enfim, pode surgir de um momento para o outro um surto digamos, não identificado e mais pior do que aquilo que estamos a imaginar, mas, portanto, digamos que nesta altura, dentro de toda esta preocupação, de toda a gravidade dentro do hospital, estamos preparados e já agora, se me permite, e continuamos preparados e para continuar a tratar os outros doentes que é preciso que se me Falando permite. desses doentes, exatamente, falando desses doentes, quando ativam o grau máximo e essa contingência, significa que há doentes não Covid que necessariamente podem ficar para trás e que vão ficar para trás. Isso próprio é admitido pelo Governo, pelo Ministério da Saúde. O que é que pode ser feito para tentar minimizar essa situação? Naturalmente, como referiu, que o entrar num plano de contingência obriga-nos a fazer cessar, digamos, a atividade programada, nomeadamente a atividade cirúrgica programada. Mas quando se fala em fazer cessar a atividade, há também aquela noção de que o hospital parou e que só trabalha ou trata doentes Covid. Não é nada essa a disso. realidade. Nós continuamos, para lhe dar um exemplo, nós continuamos, a nossa unidade de cuidados intensivos de doentes limpos, passa a expressão, não Covid, continua a funcionar normalmente desde o início do ano, só para doentes não Covid, portanto, para doentes de patologias também extremamente graves, funciona normalmente. Nós temos, Guimarães, temos um serviço de oncologia fortíssimo, mais de 1000 doentes que já tratámos desde o início do ano, entre, enfim, aqueles que foram intervencionados, e temos na ordem dos 400 que seguimos e que têm sessões diárias de quimioterapia. Esses doentes, que são doentes graves, são doentes, naturalmente, que todos, não é preciso referir o que é a área da oncologia, com a sensibilidade e os problemas que traz, estão a ser tratados. Não temos, naturalmente, não fazemos o número de consultas que desejaríamos, porque até o manter os espaços que temos que, enfim, há regras de segurança, mas estamos a fazer na ordem das 600 consultas por dia. E na urgência, há alguma alteração e notam alguma alteração? A urgência é felizmente, e já que falou na urgência, nós tivemos a sorte, digamos assim, felizmente terminámos as obras na urgência. A nossa urgência sofreu uma profunda remodelação. Nós mais que duplicamos o espaço da nossa urgência, portanto, neste momento, muito mais do dobro do que aquilo que tínhamos, e isto permitiu-nos, felizmente, as obras terminaram há 15 dias, o que nos permitiu criar, naturalmente, corredores, espaços perfeitamente estanques de acesso e tratamento de doentes de Covid e não Covid. As urgências continuam, portanto, continuamos a receber, digamos, os utentes, é a porta que está aberta do hospital, posterior. Naturalmente, as urgências também diminuíram face ao ano transato. Nós temos, neste momento, à volta das 90 mil, portanto, digamos que diminuíram na ordem das 30% relativamente às urgências do ano passado. Não me parece que as urgências seja o principal problema do não
tratamento digamos, dos utentes. Isto porque é do conhecimento geral. Portugal tem enfim, dada uma certa cultura hospitalocêntrica que existe, nós temos Portugal tem um acesso, que eu diria, um pouco desmesurado às urgências. Nós temos na ordem desses 45, 47% de falsas urgências, eu diria, de urgências inadequadas. Como nós temos menos 30%, eu diria que aqueles doentes que efetivamente são urgentes continuam, eles vão à urgência, são tratados, são intervencionados em intervenções, digamos... a terminar o nosso tempo, mas gostava ainda de voltar um bocadinho atrás, que tem a ver com o planeamento desta pandemia. Muitas das críticas que têm sido feitas é que houve, de facto, muitos atrasos e falta de planeamento quando já se sabia que existiria uma segunda vaga. Na questão das transferências, falou aí há pouco que estão a conseguir fazê-las, mas na questão das transferências e noutros exemplos, sente essa falta de preparação? Olha, claro que é sempre muito fácil criticar, estar de fora, estar no centro das coisas e no centro do furacão. A realidade é diferente. Aquilo que lhe posso dizer é que, da nossa parte, e continuo a dizer, nós sou insuspeito nessa parte, porque sou, enfim, dos hospitais que teve mais problemas nessa área, mas posso dizer que tivemos sempre uma belíssima interligação com a ARS Norte. O próprio Ministério da Saúde, e tenho aqui que o destacar, sem qualquer problema, porque foi efetivamente e tem sido de uma solidariedade extrema. A própria Sra. Ministra diariamente a contatar e a querer saber como é que estava a evoluir a situação. Portanto, sentimos sempre muito apoio, o que também é importante. Mas gostava de ter tido autonomia mais cedo para poder contratar e poder, de facto, gerir melhor os recursos? Nós, repare, o Ministério concedeu aos presidentes, não, aos conselhos de administração dos hospitais, autonomia para poderem contratar, por períodos curtos, naturalmente, na altura que se pensava que poderia ser até eventualmente mais curto este período, mas autonomia para contratarmos profissionais. Eu não me queixo, digamos, de não poder contratar profissionais. O meu hospital já contratou mais de 200 e para cima de 200 profissionais. Agora, queixo-me, isso sim, é de não haver mesmo assim profissionais suficientes, porque nos há no mercado. Não podemos ir buscar médicos agora de medicina intensiva, médicos enfim, de medicina interna, assim, do pé para a mão. E, portanto, isso é que é importante e é o que é o mais difícil de arranjar, mas não é por uma questão de organização, porque nós preparámos-nos, naturalmente, neste período pré-Covid. Hoje, é evidente que nós estamos muito mais, eu diria, preparados e sabedores de resolver determinadas situações que não estamos na primeira vaga. Portanto, hoje estamos, enfim, em condições de poder enfrentar, porque isto não vai terminar agora, naturalmente. Mas não era evitável este sobressalto que vivemos nos últimos dias? É sempre muito difícil lidar com o desconhecido, é sempre muito difícil lidar, como eu lhe dizia, nós estávamos ainda a prever na semana passada que poderia ser de uma forma assim ou outra. Hoje, se calhar, estamos aqui e eu estou relativamente a dizer assim, pronto, isto não está a evoluir, felizmente, com a gravidade. Amanhã já pode ser diferente. Para terminarmos, portanto, mesmo muito rapidamente, está, de facto, otimista, pelo menos que a situação está a evoluir de forma favorável. Acredita que estas últimas medidas e que este estado de emergência que agora se efetiva pode ajudar também a aplanar ainda mais esta curva? Sim, otimista é uma palavra que eu gostaria de usar. É evidente que sempre temos que usar com muita cautela, mas eu diria que, e já agora se me permite deixar esta mensagem, as coisas mais simples, o lavar as mãos, o manter o distanciamento social. Aliás, nós hoje não estamos de máscara porque estamos suficientemente distantes. Manter o distanciamento social é fundamental. A máscara, lavar as mãos e o distanciamento. São três coisas fundamentais que realmente é fundamental nós praticarmos, digamos assim. Mas se me permite, eu não muito sei se tenho temos um segundo, mesmo 5 gostaria segundos. Também de deixar a mensagem, portanto, para os nossos utentes, e naturalmente, e não é só de Guimarães, todos os hospitais, porque os problemas são os mesmos, mas para que os utentes podem ir aos hospitais com confiança. Nós temos, os hospitais são seguros, o conceito de segurança do doente hoje é fundamental. Fica essa para mensagem, nós. Henrique Capelas. Devem ir, porque temos sistemas, temos fluxos perfeitamente montados para os receber e para os tratar com toda a segurança. Henrique Capelas, agradeço-lhe a disponibilidade para estar connosco. Muito obrigada pela ajuda que nos deu a perceber a realidade em Guimarães. Ora,